Estão recomeçando a bagaça. Vamos lá. Página 5758. O crescimento exponencial é um esquema de pirâmide. Ele só funciona quando você ignora que a sua escala cobra a conta em outro lugar. A proposta exprimida ao pequeno fornecedor, as jornadas pouco saudáveis da sua equipe, o impacto que essa aceleração causa no planeta, a flutuação artificial da bolsa de valores. O atleta que vence a corrida à base de doping nunca venceu, assim como a empresa que escala às custas de externalidades nunca escalou. Eu sou muito grato a tudo que eu aprendi no meu tempo de Singularity. Não é segredo para ninguém que nessa época, em 2012, nesses 3 meses que a gente tinha aula das 9 da manhã às 10h30 da noite, 6 dias por semana, aprendendo o que na época era algo completamente fora da minha realidade, parecia ficção científica. Não é segredo para ninguém que isso foi um divisor de águas para a minha vida e me colocou nesse novo espaço de estudos de futuros. Também não me parece segredo que a Singularity segue como uma das espinhas dorsais do seu arcabouço teórico a tese do Ray Kurzweil, que escreveu o livro The Singularity is Near, onde ele apresenta através de números a evolução computacional que estende a lei de Moore. A lei de Moore é aquela regra que provavelmente você conhece, que a cada 2 anos o poder computacional ou dobra, ou cai pela metade, ou cai pela metade em preço, ou cai pela metade em tamanho. E se isso acontece, a gente acaba tendo um crescimento exponencial, né? A gente vai pulando, não do 1 para o 2, para o 3, para o 4, para o 5 linearmente, mas do 1 para o 2, para o 4, para o 8, para o 16, para o 32 exponencialmente. O que o Kurzweil descobriu é que essa tese do Gordon Moore, ela se estendia além do microchip. Ela vinha há muito tempo, desde os computadores de cartão perfurado, passando pelo relé, pelo vácuo, pelo transistor, até chegar nos circuitos integrados. Então, o que o Kurzweil defende é que o computador, muito antes do microchip, ele vem crescendo numa velocidade exponencial, e se isso é verdade, mesmo quando houver limite físico para que a gente continue exponencializando o microchip, a gente ainda assim vai ver essa exponencial se confirmar, por exemplo, com os computadores quânticos. Essa tese é muito interessante porque quando você olha os números apresentados, é quase impossível discordar. Mas eu queria colocar um asterisco aqui porque eu acho que existe um erro de avaliação do Kurzweil na medida em que ele considera só um tipo de métrica, que são os cálculos por segundo. Quando a gente só avalia esse parâmetro, sim, a exponencial se confirma para computadores, para hardwares, mas também para softwares, para tecnologia de informação. Mas não, isso não significa que a gente, como ser humano, vai ficar obsoleto, porque a inteligência humana, as faculdades mentais na sua plenitude de um adulto, fazem muito mais do que simplesmente cálculos por segundo. Mas a frase não é sobre isso, isso é só o preâmbulo, né? A frase é para que a gente entenda que esse crescimento exponencial defendido pela Singularity a partir da evolução tecnológica
para muita gente tem que ser transferida para a nova economia, para as empresas da nova economia, para as startups de tecnologia, para as organizações que quiserem navegar nesse mundo exponencial. E aí no Vale do Silício se começou a falar muito de que ou você tinha uma estratégia de crescimento exponencial ou você ia sofrer com a disrupção. E esse é outro equívoco muito grande, porque a exponencial, ela não é uma curva pura, ela é uma sucessão de curvas S. Ela é uma soma de curvas S. Então, o que acontece é que uma determinada tecnologia, uma determinada empresa, um determinado player, vamos pegar como exemplo aqui o Vine, aquele aplicativo que alguns anos atrás viralizou para que a gente fizesse edições curtas no celular. Sim, ele tem um crescimento exponencial, mas chega um momento em que ele desacelera porque aparece um novo protagonista. No caso, o Snapchat poderia ser esse protagonista. E aí o Snapchat tem uma curva exponencial e depois desacelera, e em seguida a gente podia ver o Instagram com os stories, os reels, e provavelmente ele vai desacelerar para a chegada do TikTok, que hoje já é um protagonista, e assim por diante. Então, a exponencial desse compartilhamento de vídeos não acontece com um único ator, uma única atriz ditando o jogo. É uma corrida de revezamento onde a gente vai passando o bastão um para o outro. Portanto, esse raciocínio de que se eu não for uma empresa de crescimento exponencial, eu vou ser disruptado por alguém, ele é falso, já que o que acontece na prática é uma sucessão de curvas S. Mas ainda assim, existe um olhar que eu acho mais profundo, e aqui eu vou me apoiar na economista que eu mais admiro no mundo, chamada Kate Raworth. Ela é realmente diferente e ela realmente mexeu com as minhas estruturas psíquicas. Eu escrevi um livro chamado Economia Donut. Nesse livro, ela mostra como todos os paradigmas econômicos nos quais a gente se apoia hoje para pensar as nossas empresas, os nossos planos governamentais, as nossas expectativas individuais, foram criados por economistas numa outra realidade, no século XX, quando não tinha nada do que a gente vê hoje, nem do ponto de vista tecnológico, nem do ponto de vista dos limites do nosso planeta. Portanto, a gente não pode operar naquele modelo se a realidade se transformou radicalmente. E ela fala que a gente tem que ter um modelo de crescimento que tem que partir de uma base, e essa base é quando todo mundo tiver acesso à moradia, à alimentação, à saúde, à democracia, a direitos humanos. Existe um delta onde todo mundo pode crescer, mas que tem um limite, que é um teto, que é o teto do planeta, que é a capacidade que o planeta tem de se manter saudável, de se manter vivo, de se manter bem. A gente não pode crescer mais que isso. Então, é como se fosse um donut. Por isso, economia donut. Quando a gente acredita num crescimento exponencial, que ela critica muito, a gente está esquecendo das externalidades. E a Kate, ela fala dessa economia que cresce exponencialmente e depois desacelera numa curva S, como eu comentei antes, que para mim é o lugar mais legal. Se a gente não medir as externalidades, é como se o nosso Excel estivesse incompleto. Imagina um Excel onde eu coloco o que entra de dinheiro na minha empresa, mas não coloco ali o que sai de dinheiro da minha empresa. Não coloco os custos de equipe, de material, de software, de impostos. Não coloco.
e eu vejo lá o resultado final dizendo, puxa vida, a gente teve uma performance muito boa. Isso é ou ingenuidade ou maquiar a realidade em prol de resultados que não são reais. Quando a gente não mede externalidades que a exponencial cobra, talvez a conta feche, talvez eu esteja escalando, mas talvez eu esteja escalando às custas de coisas que não estão sendo medidas. No meu aforismo ali, tem algumas delas, né, como a saúde mental dos funcionários ou a própria sustentabilidade do planeta. Mas muitas vezes isso se transfere para a sobrevivência dos parceiros, né? Quantas vezes eu já vi grandes multinacionais operarem assim no limite com seus parceiros, porque elas sabem que se esse parceiro quebrar, ela vira para o lado e procura outro. E esse custo está sendo medido? Então a ode à exponencial acho que tem que ser tratada de uma forma diferente, com muito mais cuidado e responsabilidade, para que a gente transforme essa exponencial numa curva que se desacelera e até pensar numa anti-exponencial, como se a gente aceitasse que em algum momento essa empresa vai crescer, deixar o seu legado num platô e depois se transformar em um commodity, em infraestrutura para a próxima empresa da curva S. Se a gente não tivesse entendimento, e esse entendimento muito claro, a gente vai estar crescendo sempre sem saber por que cresce.